Olá, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos, pessoal. Eu sou o Odair do canal Loteca Esperança. Estamos aqui para falar da grade 12 e 14, né, a 1214, a grade aí do próximo final de semana, né, pessoal? Lembrando a todos aí que o meio de semana vai ter rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então, assim, recomendo a todos aí que esperem um pouquinho mais aí para fazer os seus jogos, tá? Mas vou passar para vocês a primeira impressão aí dessa grade 12 14. Achei uma grade muito difícil, acho que está difícil. Mas vamos lá, né? Nós não podemos desistir não. Então vamos iniciar aí, meus amigos, a grade 12 14 do próximo final de semana. Vamos lá? O jogo 1 já começa com um clássico, né? São Paulo e Palmeiras, né? São Paulo que joga hoje com a equipe do Ceará, né? O Palmeiras jogou ontem com o Bahia, perdeu de 1-0 jogando lá em Salvador, né? E o clássico é clássico, para mim esse jogo é mais para triplo, né? No caso, né? Apesar do Palmeiras ter um time melhor do que o do São Paulo, mas você sabe que jogando lá no Morumbi vai igualar tudo, né? Eu vou ficar aí com a coluna do meio no jogo 1, tá, meus amigos? Jogo 2, pessoal. Série B, né? Chapecoense e Novo Horizontino, né? Essas duas equipes ainda lutam pelo acesso, né? Por enquanto as duas estão fora do G4 ali, né? Tanto o Novo Horizontino, que empatou esse final de semana. A Chapecoense está jogando hoje com o Amazonas, né? É, é um jogo que é decisivo para os dois, né, pessoal? Eu vou no time da casa, aí eu vou na Chape aí que tem que ganhar esse jogo para voltar na briga aí pelo acesso, tá? Vou de coluna 1 aí. Jogo 2, portanto, coluna 1, pessoal. E o jogo 3 nós temos Bragantino e Grêmio, né? O Bragantino não consegue ganhar, né, pessoal? Depois da volta lá depois da parada que teve pro Mundial de Clubes lá, né? Pra Copa do Mundo de Clubes lá, o Bragantino que só ganhou um jogo, né? Tá muito mal. Esse final de semana empatou com o Santos em 2-2, né? E o Grêmio venceu o Vitória jogando em casa. O Grêmio vem melhorando, né? Chegou novos jogadores lá. Eu vou de coluna 2 aqui, pessoal. Eu vou no Grêmio aí no jogo 3, tá? Jogo 4, Série B novamente, Volta Redonda de Goiás, né? O Goiás tá brigando na parte de cima lá, né? Pra subir, e o Volta Redonda brigando aqui na parte de baixo, né? Contra o rebaixamento, né? Eu vou de coluna 2 também, pessoal. Vou de Goiás aí, tá? E o jogo 5, meus amigos, Fluminense e Atlético Mineiro, esse da Série A, né? Fluminense ganhou do Botafogo, o clássico, né? O Atlético Mineiro também ganhou do Mirassol por 1-0, mas o Atlético Mineiro não vem jogando bem, pessoal. Não vem. O Fluminense teve a estreia do Zubeldia, né? Como técnico, né? Assumiu lá no lugar do Renato. Eu vou de Fluminense, pessoal. Vou de coluna 1 aí. Jogo 6, Campeonato Brasileiro da Série A, pessoal. O Internacional recebe o Botafogo, né? O Botafogo que perdeu para o Fluminense. O Internacional conseguiu empatar com o Juventude jogando fora de casa, mas o Juventude jogou melhor do que o Inter, que eu assisti o jogo. O time do Inter está muito mal também, né? Aqui eu vou usar o meu primeiro duplo, né? Eu vou no Inter aqui, né? Time da casa e na coluna do meio, tá, pessoal? Portanto, aqui no jogo 6, Internacional e empate, coluna 1 e coluna do meio, tá? É três duplos que eu vou usar, tá, pessoal? Já foi um, né? E o jogo 7, nós temos Ferroviária e América, né? Pela Série B, né? Ferroviária venceu o Botafogo, né? Tá conseguindo escapar ali, tá fora da zona de rebaixamento, né? E o América tá ali na luta também, pessoal. Tá ali com uma posição perigosa ali. Jogo duríssimo, né? Jogo de Série B é complicado demais, né? Tivemos esse final de semana a vitória do Paysandu, né? Contra o Criciúma, né? Faz uma grande zebra na loteca, né?
Vamos ver esse jogo da Ferroviária contra o América. Eu vou usar o meu segundo duplo, tá? Eu vou abrir esse jogo aqui. Eu vou de Ferroviária e América. As duas equipes precisando aí de vencer, né? Principalmente o América, né? E o jogo 8 nós temos Corinthians e Mirassol, né? O Corinthians perdeu para o Flamengo ontem à noite, né? No domingo à noite. Perdeu, mas jogou bem, pessoal. Jogou bem. Esse foi o... E teve aquela cavadinha lá do Yuri Alberto lá, né? Que atrapalhou muito o Corinthians. E o Mirassol perdeu jogando fora de casa para o Atlético Mineiro, né? Eu acredito que o Corinthians, se ele repetir a atuação de ontem que ele teve contra o Flamengo, ele vai vencer esse jogo aí contra o Mirassol, pessoal. Vamos de coluna 1 aí no jogo 8, tá? E o jogo 9, nós temos Vasco e Vitória, né? O Vasco venceu bem a equipe do Cruzeiro, né? E o Vitória, com a estreia do Jair Ventura lá, perdeu para a equipe do Grêmio, jogando fora de casa, né? Eu acredito que jogando lá em São Januário, o Vasco vai somar mais 3 pontos aqui, pessoal. Vamos de coluna 1 aí no jogo 9, tá? E o jogo 10, Juventude recebe o Fortaleza, né, pessoal? Fortaleza que venceu a equipe do Sport por 1 a 0, né? Assisti o jogo também, um jogo muito ruim, né? Sport com um time muito fraco, Fortaleza também. Mas eu assisti, a gente tem que acompanhar, né? Pra tá bem informado, né? E eu acredito mais numa vitória do Juventude, pessoal. Juventude jogando em casa. Ele jogou bem contra o Internacional. Achei que mereceu até a vitória, né? Acabou ficando no empate, né? Mas eu vou de coluna 1 aí no jogo 10, tá? Vamos de Juventude aqui. Jogo 11, né, pessoal? Bahia e Flamengo, né? Bahia que venceu a equipe do Palmeiras esse final de semana, né? Um gramado da Fonte Nova lá muito ruim, pessoal. Não sei o que aconteceu com aquele gramado lá, não. Tava muito ruim no jogo de ontem, né? E acabou ganhando do Palmeiras lá por 1 a 0, né? E vai receber a equipe do Flamengo agora, né? Flamengo que venceu o Corinthians jogando fora de casa. O Flamengo tem um timaço, né? Usa muito bem o banco de reserva, jogadores muito bons, né? Eu vou de coluna 2 aqui, eu vou de Flamengo aqui, pessoal. Um jogo duríssimo, né? O time do Bahia é bom, mas eu vou de coluna 2, eu vou de Flamengo, tá? Jogo 12, né? Pra mim o mais seco da loteca, pessoal. Cruzeiro e Sport, né? Esse, se o Sport ganhar, derruba todo mundo. Eu vou de Cruzeiro aí no jogo 12, sem pensar muito, tá? Vamos aí, coluna 1 aí no jogo 12, tá? E jogo 13, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, né, pessoal? Esse jogo aqui eu vou usar o meu segundo duplo aqui, né? Aliás, meu terceiro duplo já vou usar aqui. Já foi 2, né? Eu vou de coluna do meio e coluna 2 aqui, tá? Vou de empate e Atlético Paranaense, pessoal. Melhorou muito a equipe do meu xará lá, do Odair. E já tá no G4. Acredito muito aí, por ter crescido bastante nessa reta final. Acredito aí no acesso do Atlético Paranaense. Vai ser uma das equipes que vai subir. Aparentemente é isso aí que vai acontecer, pessoal. Subiu no momento certo, subiu de produção, né? Aí eu acredito no empate ou numa vitória do Atlético Paranaense, tá? Coluna do meio, coluna 2, tá? E o jogo 14, né? Ceará e Santos, né? Santos que empatou ontem com o Bragantino, 2 a 2. O Ceará vai jogar agora com o São Paulo hoje à noite, né? Eu vou de coluna 2, pessoal, aqui eu vou de Santos, hein? O Vojvoda deu uma melhorada boa no time do Santos lá, né? Acredito aí numa vitória do Peixe, tá? É isso aí, meus amigos. Desejo a todos uma grande semana. Aquele abraço sul-mato-grossense para todos. Boa sorte. Vai lá nos comentários, comente, dê like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, meus amigos.